Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. Ela é atriz, diretora, radialista e colega de trabalho aqui na TVE, hoje responsável pelo programa Curta Vídeo. Sua vasta e consistente experiência no teatro, seja atuando ou dirigindo, recebeu o merecido reconhecimento de toda a classe artística na 19ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória. O Ponto de Vista hoje abre as cortinas para um bate-papo com Márcia Gáudio. Seja muito bem-vinda, Márcia, ao Ponto de Vista. Obrigada, então. Um prazer é todo meu. Márcia, conta pra gente, como é que começou esse seu caso de amor com o teatro? Caraca, começa lá aos 11 anos de idade com Vera Viana na escola, em 69 isso. Aí depois a gente busca por uma coisa mais consistente. E até que em 77 a gente encontra a inscrição aberta para quem tivesse interessado em fazer teatro. Era Luiz Tadeu Teixeira fazendo o elenco dele para a gente montar Antígona, um clássico, né, grego, de onde, na verdade, que eu começo, né, o semi-profissional. Aí dali eu fazia só coro, mas na época a Rose de Freitas, né, na época fazia Ismênia. A Rose, não me lembro por que ela precisou sair da montagem. Aí quem acaba indo para o lugar dela fui eu. Aí também acabo virando o cartaz, né, do espetáculo. E foi assim, foi um parto. Nós levamos 9 meses até Antígona sair. Enfim, foi lindo o trabalho. Pois é, isso em 1977 você já faz a sua estreia profissionalmente logo com um clássico, né? Maravilhoso. Eu, inclusive, acho que todo mundo devia começar com um clássico, né? Porque é a grande escola. E depois, em 78, a gente cria o grupo Vianinha, em homenagem ao Duvaldo Viana Filho, eu e Vera Viana e mais umas pessoas que agora não estou lembrando aqui. Lembro, mas assim, melhor não falar para não deixar alguém de fora. Mas aí a gente monta 4 Seres Distintos, que era um teatro voltado ao social, texto e direção da Vera Viana. Foi também um momento assim muito legal para a gente, foi lá no Teatro Estúdio, né, no antigo edifício das Fundações, que acabou. E em seguida a gente faz Fila Eterna, em plena ditadura. Eu já tinha filho, meu primeiro filho, que é o Felipe. Aí o que acontece aí, a Vera dando uma entrevista ao vivo, ela foi cortada no ar, né, ela foi censurada. Também tratava da questão da fila do INPS na época, né? Que hoje é INSS. Enfim, assim, sempre a gente voltado, com o social, preocupado com o coletivo. Toda a vida foi assim. E essa era uma característica do teatro da Vera Viana, né? Sempre exato. Uma preocupação com o social e também com a mulher. Exato. Com a questão da emancipação feminina. Sim, a Vera era bem focada, muito preocupada, né, com as dores, inclusive. Então, o que acontece? Depois daí eu faço um trabalho. Aí sim, aí eu saio do grupo, sou convidada pelo grupo Terra, do Renato Saldina, Ari Roas, Maurício Silva, e vou trabalhar com o Renato e a gente monta Mamãe Desce o Inferno, de Hamilton de Almeida. Aí eu recebo uma indicação em Festival Nacional de Teatro em São Paulo, que a gente ia muito a festivais, né? Que é o grande barato do teatro. E depois eu monto com Denise Marques e Tadeu Teixeira um texto de um capixaba, que é o Pernambuco de Oliveira. A gente monta a Revolta dos Brinquedos. A gente montou também, aí já é Tadeu, Mariana Calixto estava no elenco, inclusive. A gente montou o Caso Rosenberg, que é um texto também emblemático, né? Paulo de Paula comigo, eu fazia Ruth Inglés, um personagem que eu amei fazer. E depois a gente... Teve Hora do Almoço? Vamos lá. Aí, não, mas tem alguma coisa antes. O Piano sobre Meu Coração. Piano sobre o Coração. Que é um texto de Alvarito Mendes, direção de Renato. Renato me dirigiu bastante, assim. Trabalhei bastante com ele. Que é um grande diretor, né? Aí o Alvarito, a gente monta o Piano sobre Meu Coração. E eu nunca vou esquecer que a gente levou o piano até Santa Maria de Jetibá. E quando a gente chega em Santa Maria de Jetibá, nós fizemos 2 apresentações, uma em português e outra, o prefeito da cidade na época traduzindo tudo em palmerano.
Então, assim, foi uma experiência ímpar, né? Fantástica. Aí depois eu retomo, aí já vem Fafi, que eu faço parte daquela história da Fafi, mas vem Hora de Almoço. De Vera Viana. Vera Viana de novo. E a Vera dizia, você é uma atriz que não deveria sair do palco. Se eu fosse você, jamais deixaria o palco. Mas as circunstâncias, né, da vida... Os caminhos vão levando para outros rumos. Vão levando, né? para outros rumos, né? Agora teve Guananira também, o musical do saudoso Jaceguai Lins, maestro Jaceguai Lins, né? Que foi um musical que, inclusive, vocês se apresentaram no Rio, na Sala Cecília Meirelles, não? Foi exato isso. Acho que na década de 1980 também, que a gente monta Guananira, o Jaceguai me convida para ser atriz, né, do espetáculo. Era um espetáculo de música experimental. E eu tinha um texto, né, que ele escreveu, muito incrível, uma poesia. E, assim, eu nunca vi uma acústica tão fantástica. A melhor acústica que eu já vi na minha vida é a da Sala Cecília Meirelles. E Jaceguai, morro de saudade, grande, grande Jaceguai. E depois acabo fazendo também um vídeo arte com o Marco Valério, que trata também, né, de trabalho do Jaceguai. Eu participei ali também. Pois é, vamos falar agora dos autos, né? Você participou de 9 edições do Auto de Frei Pedro Palácios, que acontecia ali na prainha, né, de Vila Velha, por conta, né, do aniversário da colonização do solo espírito santense, né? E aquilo ali acabou abrindo portas para você, para outras experiências, né? Você participou do Auto de Natal Meu Caro Jumento, de Patativa do Assaré. Direção do Amir Haddad, né? Amir Haddad, né? Quer dizer, um ícone, né, da dramaturgia brasileira, né, da direção teatral, né? E depois vem o Auto da Paixão de Cristo, que era apresentado todos os anos durante a Semana Santa, lá em Santo Antônio, né? Que você atuou como atriz e depois acabou assumindo a direção do espetáculo, que infelizmente não teve mais continuidade, né? Como é que foi essa experiência de Auto? Porque é uma experiência, assim, em ambientes abertos, com um público extremamente heterogêneo, ou seja, é uma adrenalina, uma responsabilidade muito grande, não? E o grande barato disso é você lidar com várias linguagens. Quando você vai montar um auto, que não é teatro de rua, é teatro na rua. Aí você tem que trazer do italiano, aí você vai abrindo até que você consegue colocar as cenas ali. E você lidar com pessoas que nunca fez teatro na vida, que não tem noção nenhuma da linguagem. Você lidar com essas pessoas assim, é um presente, né, de alguma forma, mas é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Eu fiquei no Alto da Paixão de Cristo Santo Antônio por 15 anos. Aí, quando chega a pandemia, aí eles fizeram uma reunião, eles queriam trabalhar outras coisas, né? Aí é o momento que eu saio, né? Mas é uma marca, né? Tanto para a comunidade, para a cidade, né? Quanto para a minha pessoa, né? Para quem esteve comigo. Tinha um grupo comigo, meu staff era um staff fantástico, nunca abro mão deles. E o Alto de Frei Pedro também, eu cheguei a atuar e a dirigir. Lá eu conseguia estar em cena e estar na direção, porque eu prefiro estar de fora quando eu estou na direção de qualquer coisa, sabe? Então, assim, é uma coisa minha. Mas lá era uma brincadeira a cena que eu fazia, então era legal para eu brincar um pouco. Mas, assim, então uma coisa que eu gostaria muito de falar é o fato de que a gente nunca foi visto como artista. A gente sempre era visto como hippie. Até hoje tem gente que fala assim, Márcia é hippie, Vera é hippie, sabe? Não era, a gente era artista. Até hoje ainda tem gente que fala, você é hippie ainda? Eu falo, não, eu sou artista. Ainda existe um preconceito muito grande, muito não é? grande. Agora, em 2013, Márcia, você que sempre atuou, né, em peças adultas, com temáticas mais adultas, você parte para o universo infantil, fazendo a direção artística do espetáculo Em Brincando. Como é que foi essa transição assim, de um teatro adulto para um teatro infantil? Em Brincando acabou que foi o título que eu dei a montagem, porque Déa Carpanedo me chama, Déa da dança, me chama e das performances, né? Ela me chama e eu quero muito que você veja uma sketch que eu fiz. Eu falei, tá bom, isso lá no Carmélia, apresentando para as escolas. Ela entrou lá na redação e me pediu. Eu falei assim, eu vou sim, pode deixar. Aí fui. Eram o quê? 7 minutinhos.
Aí ela falou assim, você acha que dá alguma coisa? Eu falei, dá sim, dá sim. Então, vamos brincar? Vamos tentar? Aí eu falei, vamos embora. Eu só sei que a gente montou o espetáculo, foi um produto, vamos chamar assim, uma experiência de laboratório, que a gente chama no teatro também, e eu chamo esse projeto meu de equipamento sensorial, né, de ensaios, e a gente leva esse trabalho para o palco lá na CIA Urucum, que hoje é a atual Casa Urucum, nossa parceira inclusive. Aí a gente está lá trabalhando, eu só sei que daqueles 7 minutos, nós criamos 50 minutos. Nós ganhamos a segunda maior nota do Prêmio Funarte em Espetáculos do Brasil para prêmio. Nós ganhamos uma plateia de mais 6.000 crianças e nós ficamos 5 anos em cartaz com Brincando. E agora a gente estreou esse ano uma outra experimentação, que é o Reza Pra Mim, que a gente trata da questão do Alzheimer. Todo dançado, trabalhado, música original, sempre música original, assim. É uma pesquisa o trabalho da gente. Eu chamo de trabalho cênico, porque a gente agrega todas as outras linguagens. Pois é, passando do teatro para o cinema, você participou do curta-metragem A Lenda de Preutner, né, de Luísa Lubiana, isso em 1995, e depois, antes, em 94, de uma produção nacional, La Marca, de Sérgio Rezende. Como é que foi uma experiência? Foi difícil fazer essa transição do teatro para o cinema? La Marca foi uma experiência, assim, muito interessante. Essa coisa, você está no set, você compreendeu o que é um set, mesmo fazendo uma pontícula, né? Que eu fiz uma composiçãozinha de cena, muito rápida. Eu fiz a ativista que levou a família do La Marca para Cuba. Eu não, a personagem, né? Eu só me emprestei para ela. Então, sim, foi tudo muito rápido. Mas o que marca nesse momento, para mim, foi a criação do Polo Nacional de Cinema aqui no Espírito Santo. Na época, o Bandes abraçou, né? Então, assim, foi um momento muito bacana. Muitos filmes foram rodados aqui. Porque o Espírito Santo é riquíssimo em cenário, né? Você está no mar, daqui a 50 minutos você está na montanha e por aí vai. Inclusive o próprio filme do Hamilton de Almeida, não é? É, o filme do Hamilton. Eu ia fazer o filme do Almeida, do Hamilton, mas ele precisou de uma atriz da Globo na época, aí tudo bem. Pois é, e sua experiência na televisão, como atriz de televisão também, ela começa aqui na TV Educativa, sim, naquela série Telecontos Capixabas, que era produzida e dirigida por Toninho Neves, isso na década de 80. E a sua participação foi em Trilhos de Sangue, que inclusive, gente, para vocês que não sabem, a Márcia Gaudio foi a primeira protagonista de um beijo gay na televisão aqui no Espírito Santo. Como é que foi essa experiência, Márcia? Esse seu batismo na TV e de uma forma assim tão revolucionária para a época. Eu tinha até, na verdade, eu conversei com o Thelma aqui nos bastidores, eu tinha até esquecido disso, completamente. Porque eu estava tão afoita na personagem, na trama mesmo, né, do assassinato lá, do problema lá, né, da mãe daquele pai, que eu nem me toquei disso. Para mim, assim, o mais importante era dar conta da personagem como um todo, porque é uma experiência que você não tem antes. Aí você sai do teatro, né, da caixa preta, e você vai para a TV, é outra história, né? Os tamanhos vão diminuindo, né? Então, assim, mas foi super incrível. Eu acho que a gente, ator, a gente é um corpo que não tem sexo, né? É feito anjo. Então, a gente tem que estar disponível a emprestar esse corpo para fazer as personagens que surgirem. Márcia, durante anos você também esteve na Fafi, atuando na formação de novos artistas. Como é que você vê o cenário dessa formação hoje aqui no Espírito Santo? Thelma, eu gostaria de falar um pouquinho antes, porque isso... Tem que ser rápido, porque nós já estamos no finalzinho. Porque isso começa no final de 70, quando a gente já vai para a militância das políticas públicas no setor da cultura. Então, assim, ali a gente já discutia tudo, o corredor cultural, a gente discutia a associação primeiro profissional, depois criamos o sindicato. Então, assim, e a Fafi foi uma das mentores daquela escola, e acabei dando aula ali desde o final de 90 até 2013. Aí eu paro, vou para as artes visuais e, né, estou aqui. E qual o cenário, rapidinho, da formação hoje que você enxerga? A situação melhorou em relação ao que era? Eu acho que a luta ela é permanente.
O que falta é a gente pensar que os mais jovens, nós somos referências. E eu fui de uma geração que brigou muito, que lutou por todos, pelo coletivo. Eu acho que a gente tem que antenar para o coletivo, sabe? Esse que é o grande barato da vida, para tudo. Não é só para as artes, nem para a cultura, para tudo. Márcia, eu agradeço muito a sua participação aqui no Ponto de Vista. Parabéns Obrigada. pela homenagem no obrigada. Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória no ano passado. Foi uma homenagem mais do que merecida e sucesso para você, seja no teatro, no cinema ou na televisão. Obrigada, Thelma, muito obrigada. Obrigada a vocês todos. Pois é, eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!